Ah, agora foi, hein? Perfeito. Obrigado, Michele. Imagina. Olha, gente, o orgulho do idoso confuso com tecnologia quando ele aperta um botão e dá certo, hein? A gente já começa aqui, ó, nossa noite com esta grande vitória. Então, galera, vamos voltar aqui, ó, a temas aqui sobre a relação de trabalho ali no campo, né? Para a gente dar sequência nos assuntos que a gente estava discutindo. Eu vou compartilhar aqui a tela e a gente vai entrar aqui novamente aqui no multiverso. Ai, mentira, daí eu não consigo compartilhar minha tela, Brasil. Eita, não se pode ganhar todas, né? Ai, gente, olha, eu não vou. Calma aí, deixa eu tentar novamente. Tô com aquele erro novamente. Galera, hoje sim, eu não vou passar alguns dados muito conceituais. Na verdade, assim, eu só quero retomar algumas, algumas questões aqui para a gente fazer uma ponte entre ali os conceitos que a gente estava vendo e aqui as questões agrárias que a gente começou já a discutir. Então, galera, olha, inicialmente eu gostaria de fazer um destaque aqui para as relações de trabalho, né? Eu acho que assim, eu estou sempre voltando para a importância da escravização dos seres humanos, das relações de trabalho, da busca de oportunidades de trabalho, né, dos imigrantes, porque assim, gente, acho que dentre todos os sistemas econômicos, o trabalho ele é o ponto de partida da vida humana. Inclusive, assim, acho que o que os autores de geografia eles costumam dizer é que o trabalho ele está coligado com a nossa fome, né? A nossa necessidade de comer nos leva ao trabalho. Se a gente não tivesse essa necessidade de nos alimentarmos todos os dias, provavelmente muitos de nós aí optaríamos por não ter que trabalhar, né? Então, quando a gente pensa em organização socioeconômica, a gente sempre é pautado por por essa divisão social do trabalho. Então, as relações de trabalho que a gente vai ter, a gente tem o trabalho familiar, né, que ele é regido pelas pequenas e médias propriedades, que são pautadas ali pelo subemprego na cidade e que não tem muita possibilidade de financiamento. É aquele exemplo que eu dou daquela fazendinha pequena, ali, ali do meu avô, que é aquela pessoa que costuma trabalhar com permacultura, porque ela não tem condição do quê? De mecanizar ali o trabalho ali na agricultura. Outra relação de trabalho que a gente tem é o trabalho temporário. Gente, lembra que quando a gente estava falando sobre migração, eu falei sobre a migração sazonal, que, que assim, gente, ó, tem aquelas 5 formas ali de migração clássicas. Uma delas é a migração sazonal, que é quando uma pessoa se desloca da sua região de origem e ela vai para um outro lugar. Chegando nesse lugar, ela trabalha, fica durante o tempo do seu trabalho e depois ela retorna. Aqui no Brasil, a gente costumava muito falar sobre os boias frias. Já ouviram falar de boias frias? Nunca, gente. Enfim, gente, os boias frias, eles são trabalhadores ali da região centro-sul, a galera que vai trabalhar na lavoura, no cultivo de cana-de-açúcar. Aqui em Ribeirão Preto, aqui em São Paulo também é um tipo de trabalho, modelo de trabalho bastante conhecido. Na região Nordeste, a gente tem os corumbás e os peões na região Norte. Então,
Enfim, né, gente? Esses são módulos de trabalho temporário. Na verdade, assim, gente, acho que alguém aqui, eu não sei a idade de vocês já trabalharam CLT? Quando vocês têm um registro ali na carteira profissional de vocês também entram o quê? Num contrato de experiência, né? Ele vai ter um curto período de tempo, a não ser que você se efetive. Então, a modalidade do trabalho temporário, ela é uma modalidade que ela é conhecida aqui na cidade também. Mas aí, nesse caso, ela não vai envolver aí a migração, né? A gente tem o trabalho efetivo, assalariado, e a gente tem a parceria e arrendamento. Esse tipo de modo de trabalho, ele é muito comum ali na região Nordeste. Eu já vi assim pessoas que chegam do Nordeste aqui em São Paulo e acabam arrendando um negócio, assim, por exemplo, um bar. Se vamos supor assim que eu chego ali no Vitor Hugo, que tem uma cara ali de proprietário. Vitor Hugo, ele tem um bar. Daí eu chego no Vitor Hugo e falo assim: Vitor Hugo, você me aluga o seu bar durante um tempo e eu vou trabalhar no seu bar e te dar parte dos lucros. Daí esse daí é um trabalho por arrendamento. Beleza, galera? Até aqui estamos juntos? Você tá compartilhando áudio? Não, não estou compartilhando. Enfim, gente, nós temos também aí a escravização, né? A escravização por dívida ela ainda é muito comum. Assim, é um dos motivos pelo qual muitas pessoas que vão fazer algum trabalho temporário, sazonal, elas não conseguem retornar para o seu local de origem, porque elas acabam também ficando reféns por dever dinheiro de moradia, né? É um dos motivos, inclusive, pelo qual a prostituição é crime aqui no Brasil, né? Na verdade, a prostituição ela não é crime, o que é crime é a cafetinagem. Tipo, tem algumas pessoas que fazem o quê, né? Elas ficam aliciando o trabalho sexual de outras é, em troca de moradia, em troca de alimento, e elas acabam endividando muito esses trabalhadores para que esse trabalho seja sempre explorado. Beleza, galera? Até aqui? Dá um joinha aí para mim, gente. Falem comigo. Eu sei que hoje a gente está numa sala meio vazia, eu estou meio desanimada, peço desculpa para vocês. Nossa, desculpa mesmo, gente. Olha, hoje eu vim dar aula por motivos de não querer deixar vocês na mão. Mas enfim, gente. Eu queria muito compartilhar esse slide. Vou tentar aqui mais uma vez. Não vai. Eu acho que o multiverso aqui é só eu gravar que eu vou lá e faço uma outra aí que eu não consigo, né? Mas enfim, galera, o que eu estava querendo reforçar é que, gente, lembra aqueles 3 setores da economia lá que eu tinha falado para vocês? Então, a gente tem a agropecuária, ela faz parte de qual setor? Primário, secundário ou terciário? Primário. Primário, meu Brasil, é isso aí, meu Brasil de alegria. Então, gente, a agropecuária ela é responsável aí por um quinto da renda aí do nosso país, né? Na verdade, a agropecuária ela é responsável por grande parte do nosso PIB, mas ela é responsável por um quinto aí da produção economicamente ativa, pela produção de alimento e pela produção de matéria-prima, né, que é a manufatura, gente. Lembre desse conceito, gente, manufatura para vários setores industriais e energéticos.
Então, assim, gente, a gente também percebe o quê? A mecanização desses processos. Lembra que eu falei para vocês que assim, o que gerava lucro era a capacidade de você acumular? Lembra, amores? Então, enfim, gente, em um determinado momento, ó, gente, olha, retomem isso, ó, retomem isso, que isso aqui é importante. Esse é o argumento de US$ 1 milhão ali para o vestibular, gente. Se a gente pensa no Brasil colônia, a gente não pensa no valor agregado da terra. O valor ali que trouxe ali, ó, que trouxe lucro para a colônia foi o quê? O trabalho humano das populações escravizadas. Certo, galera? Por que que o trabalho ele gera ele gera tanto pecúnio, né? Que é dinheiro. Assim, a gente tem aí um autor, né, que é um expoente aí da economia, que é o Karl Marx, né? Vocês já ouviram falar do Marx, gente? Dá um joinha para mim, quem já ouviu falar do Papai Marx? Aquele barbudo ali que parece o Papai Noel da galera de esquerda. Enfim, galera, olha, o Marx, ele é o grande expoente que ele escreveu aquele livro lá, o clássico O Capital, e ele tem um conceito muito emblemático que é o de mais-valia. Já ouviram falar dessa palavra? Eu vou até escrever aqui no chat, que isso aqui é importante. A mais-valia. A mais-valia, ela é o processo que faz com que a mão de obra, ela gere o quê? Ela gere um acúmulo tão grande que fique alienável ali para o trabalho humano, né? Que é aquele velho processo ali da indústria. Se eu trabalho em uma indústria de carro e o meu trabalho é parafusar apenas uma roda do carro, eu nunca vou acreditar que eu tenho competência para construir o carro. Eu nunca vou acreditar que a minha mão de obra ela é tão importante nesse processo da construção do carro. E assim você acaba alienando a mão de obra do trabalhador e não deixando com que ele assuma essa posse, né? Com que ele acredite que é justo ele não ter pertencimento a essa posse. Então, galera, exatamente por isso que o período ali da industrialização, ele vai modificar bruscamente aí as relações de trabalho, né? A gente, a minha câmera aqui tá interferindo, calma aí, gente. Por isso que ali, a partir ali da Revolução Industrial, a gente vai ter uma grande modificação aí nas relações de trabalho. Sempre tomo essa, né? Que é um grande marco ali do capitalismo. Então, assim, gente, hoje, quando a gente pensa na agropecuária, a gente pensa também em processos industriais automatizados e mecanizados, né? A gente tem esse movimento, principalmente ali na região centro-sul do Brasil, que não sei se vocês já viram, gente, de madrugada. É que hoje em dia eu acho que jovem nenhum assiste televisão, né? Televisão aberta. Mas, gente, se vocês sapearem os canais ali de madrugada, vocês vão ver que tem uns canais, uns leilões, uns agroboys, que, assim, gente, é uma coisa bizarra. A gente tem uma tradição aí da música sertaneja mesmo, né? Se alguém aqui gosta de música sertaneja, esses sertanejos universitários, essa galera de cowboy aí, de peão aí do Centro-Sul, tem uma cultura do agronegócio, né? É uma galera que faz uns leilão de trator, leilão de bezerro, e eles têm ali bastante tecnologia automatizada. E, nossa, gente, é coisa de louco, assim, olha. É, tem uns leilões, assim, gente, tem uns trator caríssimo, assim, ó, o preço de um trator é de 2 Hammer. É um tipo de coisa que, assim, o cara que tá ali, o meu avô que plantava batata doce, nunca ia ter condição de fazer uma aquisição desse tipo.
Mas assim, gente, esse processo de mecanização, ela vai permitir o quê? O aumento da produtividade. Se você consegue produzir mais, você está fazendo o quê? Você está substituindo a mão de obra, né? A força de trabalho, que é o que gera lucro aí dentro do capitalismo. Se você precisa de menos trabalhadores e mesmo assim você consegue produzir mais, acumular mais, você vai ter mais lucro, né? Então, é exatamente por isso que a gente precisa pensar na, na aplicação dessas ferramentas de mecanização, porque a gente pode trazer o quê? O desemprego e a intensificação dos processos erosivos. Eu sempre falo para vocês ali da questão dos eucaliptos no solo, né? Que eu acho que é o mais observável aqui em São Paulo. E os eucaliptos eles consomem muita água e eles acabam com a fertilidade do solo. Esses dias eu dei uma aula de pedologia. Já ouviram falar em pedologia, essa palavra? Vou até escrever aqui, ó, no chat para vocês. Uma palavrinha aqui para vocês. A pedologia é a parte da geografia que vai estudar ali estudar o solo, ali a relação entre os minerais e assim, o fortalecimento dos solos. Esses dias eu dei uma aula de pedologia e uma aluna minha, que ela era baiana, ela falou assim, nossa, mas tipo, na Bahia tem um monte de eucalipto e é muito diferente dos daqui de São Paulo. E, e assim, qual que é a diferença entre esses eucaliptos? Porque eles não eram feitos para o cultivo exploratório, né? Quando eu falo desses eucaliptos eles serem tão nocivos, porque assim, você planta em massa eucalipto, 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 eucalipto. Por que você planta tanto eucalipto? Porque o eucalipto ele vai crescer rápido e ele vai produzir muita madeira. Mas ao mesmo tempo ele faz o que? Ele consome muita água e ele vai fazer o que? O esvaziamento dos minerais do solo. Então, assim, se você tem um eucalipto que fica grande e frondoso, assim, uns 3 meses, e daí você corta ele para gerar matéria-prima, para gerar madeira para a indústria, e para você plantar mais eucalipto, para daqui a 3 meses você ir lá e fazer essa colheita novamente, você não está revitalizando os minérios desse solo, né? E você não está dando tempo para o ciclo da água também se renovar. Então, você vai contribuir com o processo erosivo do solo, né? Então, assim, gente, quando a gente pensa na exploração da terra, a gente não leva muito em consideração essa, essa questão de que quanto mais a gente consome da terra, a gente vai enfraquecendo, né? A gente enfraquece, né, a terra. Exatamente por isso que assim, eu sempre falo dessa questão aí das multinacionais, que eu estou falando para vocês observarem, já tem 2 aulas, porque o que, que acontece? Assim, a gente vê ali, me vem a Cargill para plantar as laranjas, para poder fazer a Fanta da Coca-Cola. Se eles plantam tantas laranjeiras, e eles destroem com o solo, vocês acham que eles vão investir para poder fazer a revitalização desse solo? Não, eles não vão fazer. Na hora que esse solo estiver enfraquecido, eles vão migrar para um outro lugar que tem uma terra fértil para eles continuarem ali com a sua produção. E esse ciclo ele sempre continua. Então, até por isso que assim, as empresas, esses conglomerados tão grandes de empresa, elas acabam migrando o quê? Para países economicamente vulneráveis, né? E que tem menos políticas, né? Políticas exploratórias. Exatamente por isso que assim a gente acaba tendo bastante problema com alguns tipos de governo mais entreguistas, porque
A gente pensa assim, enquanto ambientalistas, a gente teme, né? A gente teme pelo custo dos processos de revitalização desse solo. Galera, só um momentinho que eu vou tomar um gole de água aqui. Eu deixei minha garrafa um pouquinho longe, só um segundinho. É um pouquinho longe aqui na frente, né? Vocês tiveram que ver o meu cabeção aqui, ó. Galera, essa aula é até 21h20 ou até 21h25? Até 21h25. Sucesso. Enfim, galera. Então, assim, olha, essa questão da mecanização, o ideal é que ela seja planejada, né? E que ela permita aí a competitividade para que o pequeno agricultor, né, a agricultura familiar também possa sobreviver, né? Exatamente por isso que uma das reivindicações aí aqueles movimentos que buscam a reforma agrária, que a gente já tinha comentado ali anteriormente, que esses movimentos eles sempre propõem linhas de crédito para que o pequeno agricultor também consiga se automatizar, né? Porque realmente assim são caríssimos aí esses leilões aí. Se alguém aí tiver televisão e tiver com insônia de madrugada, sapeie os canais ali. Nossa, gente, é sinistro ali o leilão do bezerro, o leilão do trator. Enfim, gente, aqui no Brasil a gente tem vários climas, né? A gente está em uma região, não sei se vocês lembram, gente, quando a gente teve aquela aula de cartografia, a gente está na zona intertropical. Lembra dessa informação, amores? Essa é importante, ó. Vou escrever aqui no chat. Não, não lembro. Zona intertropical, galera. A gente está ali numa região. Eu até falei para vocês, ó, algum dia vocês estiverem indo para o Hopi Hari, vocês vão passar ali pelo trópico, que é ali um dos marcos ali da nossa coordenada geográfica. E, enfim, gente, exatamente por isso a gente tem ali um clima muito variado. O Brasil, olha, a gente sempre fala isso, acho que as questões agrárias elas são tão importantes aqui porque o Brasil produz bastante comida, né? A gente, a gente tem, a gente tem muitos tipos de solo. Eu já tinha falado para vocês da terra roxa. Lembra que eu falei isso para vocês, gente, da terra roxa aqui no Oeste Paulista? A terra roxa, gente, ela inclusive é uma tradução ali, porque era terra roja, roja de vermelha em espanhol, né? E daí virou terra roxa. É aquela terra bem avermelhada que suja o nosso tênis quando a gente está no interior. Ela é uma terra que ela é bastante rica em ferro. Ela é uma terra muito propícia ali para muito propícia para o plantio. Enfim, galera. Deixa eu ver aqui o que mais que eu preciso aqui destacar para a gente poder sair dessa. Gente, vocês lembram do que é um solo de várzea? Essa eu dei a segunda Não. aula, a segunda aula da gente. Lembra quando a gente estava falando sobre relevo? Que eu estava falando de um tipo de relevo que é uma planície que é desenhada por um rio, que um rio ele acaba fazendo o quê? Ele acaba fazendo ali um processo erosivo no solo e criando uma planície. Esse tipo de solo é o solo de várzea. Eu vou dar mais uma retomadinha, gente. Na próxima aula eu vou dar uma retomadinha em aspectos físicos, né? Eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho para os aspectos físicos.
trazer uns exercícios, talvez, gente, porque, gente, é importante a gente lembrar de geografia física também, porque eu acho que na geografia humana a gente consegue o quê? Dar um pouquinho mais de continuidade, porque os assuntos, eles voltam, né? Mas na geografia física, acho que a gente precisa dar mais uma jogadinha para vocês não esquecerem. Ah, mas é isso, gente. Deixa eu só ver aqui o que, que eu preciso aqui passar, que eu não consegui hoje compartilhar meus slides com vocês, mas eu vou soltar lá para vocês poderem acompanhar. Na verdade, eu já até passei esses slides aqui para vocês, é porque ele está grande, porque realmente é importante essa parte aqui da geografia. A gente vai voltar bastante para isso. Até que a gente está junto, amores. Ok. É isso, galera. Eu acho que assim, ó, a gente vai ter aqui. Acho que a gente já tomou aqui todos os pontos. Vamos conseguir sair desse assunto. Glória a Deus. Aqui a gente pegou 3 aulas de, de questões agrárias, aqui em Geografia do Brasil. Porque realmente, gente, o agronegócio ele é muito importante aqui no Brasil, justamente por conta aí da disponibilidade de terra aqui do Brasil, né? Por causa da abundância de água, da tecnologia, do clima e do solo. Esses daqui são os pontos que fazem com que o agronegócio ele sempre seja visado aqui no Brasil. Tem até aquela vinhetinha da Globo, né? O agro é tech, o agro é pop. Vocês já viram isso? Assim, a gente sempre defende essa bandeira aí do agronegócio aqui no Brasil, porque o Brasil, ele realmente ele tem aí mais de 20% aí do PIB movimentado através da agropecuária, né? Todavia, gente, eu destaquei aqui alguns problemas enquanto a gente discutiu esse assunto, para a gente não pensar que, que a gente consegue apenas produzir lucro e sem que a gente prejudique aí o planeta Terra, né, que é o nosso grande foco de estudo aqui em geografia. Então, assim, é necessário que a gente pense aí na infraestrutura e logística, na legislação. Quando a gente pensa na legislação, gente, eu estou falando tanto da legislação para reger ali aquela concorrência entre as empresas que produzem o que a gente consome, que a gente já tinha discutido, né? Porque se você tem poucas empresas competindo entre si, você cria o quê? Monopólios, e a partir de monopólios você cria o desemprego, você cria ali a concentração de trabalho, você cria uma empresa que rege todos os preços, né, todos os valores do mercado. Então, é importante que a gente pense a legislação tributária também, porque a gente sempre vê principalmente o dono de terras sempre conseguindo driblar alguns impostos e, e assim, a gente também tem aquele problema. Imagina só, gente, eu sempre dou esse exemplo aí da Cargill plantando laranjas. O brasileiro sempre tem essa de não conseguir de reclamar, né, dos impostos, enfim. Mas assim, se você pensa em uma empresa norte-americana que chega para comprar uma terra em dólar e o investimento dela é em dólar, então você precisa de uma tributação especial, né? Porque senão você vai dar o quê? Mais condição para que a multinacional
implemente a sua empresa dentro do território nacional. Vocês conseguem acompanhar esse raciocínio, gente? Isso daí é importante. Até exatamente por isso, assim, a gente precisa muito legislar para que não seja possível que, assim, que empresas estrangeiras comprem todo o país. É muito importante isso. Até sempre tem uma galera aí tipo, que fica confabulando sobre a Terceira Guerra Mundial, sobre a água e blá blá blá. Então, gente, assim, existem acordos diplomáticos para poder legislar nesse aspecto. Então, assim, a gente precisa pensar aí nessa questão aí dos recursos financeiros, na mão de obra e na concentração da produção na mão de grandes empresas. Beleza, galera? Até aqui a gente está junto. Vocês têm alguma dúvida? Ok. Eu vou desligar aqui a gravação, já vou me despedindo aí de vocês.